tarde, são 18 horas aqui em Paris, 17 horas em Luanda. Os títulos do jornal. Stephanie Palmer. Bem-vindos à segunda emissão da RFI em português desta terça-feira, 17 de agosto. Eis os títulos que estão a marcar a atualidade. A segunda volta das eleições presidenciais de São Tomé e Príncipe vai realizar-se a 5 de setembro, de acordo com uma lei excepcional aprovada hoje pelo Parlamento. A situação no Afeganistão continua tensa após os talibã terem conquistado o poder no país. Aviões militares de vários países ocidentais retiram pessoas de Cabul. No controle técnico desta emissão está a Tiffany Menta, já a seguir as notícias. São Tomé e Príncipe, 5 de setembro, é a data aprovada hoje pelos deputados para a segunda volta das eleições presidenciais. A contar desta terça-feira, o país tem 20 dias para realizar a segunda volta das eleições. Carlos Villanova, da ADI, e Guilherme Pócer da Costa, das hostes do MLSTP-PSD, disputam a segunda volta. Maximino Carlos, em São Tomé e Príncipe, tem mais informação. Os deputados aprovaram a data esta terça-feira na sessão plenária, num cenário acentuado de esgrimir do ponto de vista entre as duas principais bancadas da nova maioria e da ADI. A data foi aprovada com 28 votos a favor da maioria parlamentar e 24 votos da oposição. O resultado da votação foi anunciado pelo próprio presidente do Parlamento, Delfim Neves. Sendo 23 do MLSTP-PSD e 5 da coligação PCM-DFM-MDD, 24 votos contra, sendo 23 do ADI e 1 do Movimento Cidadão Independente e uma abstenção de um deputado do ADI. A referida proposta vai agora ser submetida ao Presidente da República para efeitos de promulgação e publicação no Diário da República. Também hoje os deputados aprovaram o acordo de mobilidade na CPLP. Com esta aprovação, São Tomé e Príncipe tornou-se no segundo Estado a ratificar este acordo. Para entrar em vigor, terá que ser assinado por 3 Estados e Portugal prometeu ratificar em setembro. Maximino Carlos, São Tomé, RFI. Angola. Continuamos a ouvir convidados sobre o plano de reconciliação em curso em Angola. O general Paulo Lucamba Gato, da UNITA, argumenta que Jonas Savimbi já tinha reconhecido o passivo da UNITA e que ele próprio pediu desculpas pelos horrores da guerra. O presidente fundador, o Velho Jonas, na 16ª conferência do partido em abril de 2001, ele próprio já levantou de uma maneira clara, objetiva e bastante corajosa os problemas que ele considerou de o passivo da UNITA. No passivo da UNITA cabem todos esses casos que ou foram mal julgados ou foram mal executados, mas que foram assumidos pelo próprio presidente fundador. Eu assumi a direção do partido logo a seguir à morte do presidente e do vice-presidente em abril de 2002. Uma das primeiras medidas que eu tomei aqui foi, em nome da UNITA, pedir desculpas públicas pelos horrores da guerra, mas que a guerra não é senão uma manifestação da própria história, né? A história é feita de guerras e é parte da nossa história, temos que assumir com coragem e com responsabilidade e humildade. Era o general Paulo Lucamba Gato, da UNITA, entrevistado por Karina Branco. Voltaremos a este tema dentro de instantes na rúbrica Convidado. Por sua vez, no que diz respeito ao clima, o Grupo Intergovernamental de Peritos sobre a Evolução do Clima publicou na semana passada um relatório alarmante sobre o aquecimento global e as suas consequências para o planeta. De acordo com este documento, a temperatura média da Terra poderia aumentar 1,5 graus anos antes do previsto. José da Silva, presidente da Juventude Ecológica Angolana, analisou aqui a acutilância deste tema. Totalmente surpreendido não ficamos. Talvez agora um bocadinho mais assustados e preocupados. Não tão ofendidos porque não temos sentido a nível mundial muitos avanços em relação ao combate ou à própria prevenção ou mitigação às alterações climáticas. Apesar que há quem ainda contesta estas informações, há quem diga que há algum alarmismo por parte
dessa equipa de cientistas das Nações Unidas e não só, mas na verdade é que a situação das alterações climáticas continua cada vez mais preocupante. Pensava-se que com a pandemia da Covid-19 e a redução de algumas atividades, sobretudo no ano de 2020, alguma atividade industrial e comercial, também reduziram-se algumas emissões e que a situação pudesse estar um bocadinho mais calma, mas na verdade o cenário é bastante preocupante e este relatório vem mais uma vez alertar a necessidade de serem tomadas medidas, ou senão vamos ficar para trás ou vamos ter, se calhar, não vamos poder deixar um mundo tão melhor como pretendemos para as próximas gerações e temos mesmo defendido que deixar o mundo melhor para as próximas gerações é agora, ou seja, esta geração atual é que tem que começar a pensar em ter um mundo cada vez melhor. Era José da Silva, presidente da Juventude Ecológica Angolana, entrevistado por Liliana Henriques. Passamos para notícias da atualidade internacional, a começar pelo Afeganistão. A situação continua tensa após os talibã terem chegado ao poder. O aeroporto da capital do Afeganistão reabriu esta noite, permitindo a partida de vários voos, incluindo um avião militar francês. Mais informações com Catarina Falcão. Após a invasão da pista do aeroporto de Cabul e vários acidentes em que pessoas chegaram a cair dos aviões que levaram ao encerramento do espaço aéreo durante algumas horas, vários voos saíram da capital do Afeganistão durante a noite, tornando possível a saída ordeira de afegãos e de diplomatas de diversas nacionalidades. As operações estão a ser coordenadas pelos militares norte-americanos, que ainda controlam o aeroporto, o último bastião a cair face aos talibã. A primeira evacuação francesa, após a chegada do grupo terrorista a Cabul, aconteceu esta noite, com um avião militar gaulês a transportar diplomatas e afegãos até aos Emirados Árabes Unidos, sendo depois repatriados para a Europa. Segundo os relatos da Associated Press, esta terça-feira a situação em Cabul está mais calma, com milhares de pessoas a já terem abandonado a cidade entre sábado e segunda-feira. Os talibã falam agora numa possível amnistia e admitem mesmo a possibilidade de o novo governo do Afeganistão ter mulheres. Ainda sobre o Afeganistão, o presidente francês Emmanuel Macron disse estar a planear, juntamente com a Alemanha e outros países, uma resposta concertada para travar possíveis vagas de migrantes vindos do Afeganistão. Pedro Neto, da Amnistia Internacional, considera péssima a situação e refere que esta desilude muito. É uma péssima resposta e é uma resposta que desilude muito, porque os princípios de humanidade e democracia, os valores humanitários que fundaram a União Europeia não são condizentes com essas declarações. Crise de refugiados não vai haver, porque os refugiados não são a causa da crise, são as vítimas, as primeiras vítimas da crise. O que pode haver é uma crise de liderança política e Macron, prestando essas declarações, está a dar aqui um pronúncio de uma crise de liderança em relação a este assunto. Eu acredito, e é a posição firme da Amnistia, que se houver rotas legais e seguras para as pessoas, se houver partilha de responsabilidades entre todos os países da União Europeia, se houver efetiva integração, nós até precisamos destas pessoas. Quando se fala na crise demográfica em Portugal e na União Europeia, nós precisamos de pessoas para conseguirem sustentar este modelo económico e o Estado social. E para terminar, sobre este mesmo país asiático, Cabo Verde acompanha com preocupação a situação no Afeganistão. Miriam Vieira, secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Cabo Verde. Cabo Verde, também fazendo parte da comunidade internacional, tem seguido a situação com alguma preocupação. Sabe-se que, portanto, no Afeganistão agora a crise humanitária é real, deixou de ser iminente, porque o Secretário-Geral das Nações Unidas já na semana passada já tinha levantado essa preocupação de que eventualmente haveria alguma crise humanitária no Afeganistão. E nós também, Cabo Verde, tem estado a acompanhar a situação com particular atenção e preocupação. No Concerto das Nações Unidas vamos seguir e apoiar toda e qualquer decisão ou medida
para atenuar e trazer alguma estabilidade ao Afeganistão, porque também a instabilidade do Afeganistão significa instabilidade na região e, consequentemente, a instabilidade mundial. E Cabo Verde, como um país que rege pelos princípios e medidas também que promovam a estabilidade democrática nos países, estaremos seguramente a apoiar ao nível multilateral. E era Miriam Vieira, secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Cabo Verde.